Boa noite, família Semeador. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Agradecidos por mais esta oportunidade, pela assistência espiritual que se faz presente. Nós iniciaremos a nossa reunião pública desse dia 10 de junho de 2024. Aqueles irmãos que vêm pela primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados e acolhidos no amor do Mestre. Aos nossos irmãos conectados através do YouTube, sejam também bem-vindos à nossa casa e que Jesus os abençoe. Para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje, nós convidamos a Virgínia para a leitura da mensagem psicofonada nas reuniões mediúnicas da nossa casa e, na sequência, a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, rogamos a Jesus que nos envolva a todos, que a sua paz se derrame sobre todos nós. E nós vamos, então, nesse momento, convidar os irmãos a nos envolvermos com esta mensagem. Irmãos, que a paz do Cristo Jesus esteja a vibrar nos corações. Quantas vezes usamos a expressão "Louvado seja o Senhor", sem nem mesmo sabermos se estamos louvando o Pai ou o Filho. Louvar ao Pai é nos embrearmos em reconhecer no próximo nosso irmão. Louvar ao Filho é compreender a lei de amor que nos leva sempre à fraternidade, à solidariedade. Louvemos, mas louvemos com os nossos sentimentos, com as nossas orações mais íntimas, elevando o pensamento, nos tornando instrumentos da paz. Irmãos, quantas e quantas vezes falamos em amor e disseminamos as contendas, as inimizades, os ódios. Quantas e quantas vezes nos expressamos a favor do perdão, da piedade, da compaixão, mas as nossas ações têm como base a inveja, a vingança. Nesse instante, aqueles que louvam ao Pai, que louvam ao Filho, o Cristo Jesus, o façam silenciosamente. Muitos são caluniados, perseguidos, mas já trazem na fronte a coragem de amar. Já escolheram por um futuro de luz. E aqui estamos advertindo por amor a cada um de vós. Louvem verdadeiramente ao Senhor Deus de amor, de justiça, de misericórdia, amando, sendo justos e misericordiosos. E assim, em tranquila serenidade, chamando no silêncio dos nossos corações, os nossos pensamentos mais íntimos, a vontade de reconhecer esse Pai de amor, de seguir esse irmão nosso, que aqui veio nos trazer a verdade, o caminho a seguir. Que nossos corações, nossos pensamentos, nesse momento sejam envolvidos, sim, por toda a sua paz, por toda a sua luz. E nós possamos, então, louvar verdadeiramente, rogar verdadeiramente e sentir de verdade Jesus ao nosso lado, Deus a nos guiar. Que a paz e o amor reinem nesse nosso planeta e que comece em nós, cada um de nós, na parte que lhe confere. Cada um de nós possamos ser esse ponto de Deus nesse mundo, auxiliando, amando, querendo o bem. E se errarmos, esse Pai de justiça é mais amor ainda e nos dá a oportunidade de corrigir. Sejamos gratos.
Rogamos, ó Pai, a sua luz, a sua bênção a esta casa que nos acolhe e também a palestrante da noite e a nós que possamos ouvir, compreender, entender e seguir com estes ensinamentos. Que Jesus nos abençoe. E passando para o nosso tema de estudo da noite, hoje o tema é ser vítima é enclausurar-se na dor. Por vezes deixamos de promover as mudanças necessárias em nossos hábitos, em nossos costumes, realizar a transformação e nos colocamos na condição de vítima. E a Joelma vai nos auxiliar no entendimento desse tema à luz da doutrina espírita. Joelma, que Jesus e a espiritualidade lhe abençoe e lhe intua. Para funcionar precisa ligar. Boa noite. Que nós possamos agora neste momento e durante todo o período que estivermos aqui juntos e reunidos, né, imaginar lindas pétalas, pétalas de luz, né, caindo sobre nós. Pétalas de luz nas bênçãos que a espiritualidade benfeitora nos envolve, nos envia e que todos nós, trabalhadores, frequentadores aqui da casa, nós, né, que estaremos aí acompanhando no canal, no YouTube, que possamos então nos sentir tocados por essas luzes e absorver em nossos corações essas divinas luzes. E todos nós queremos ser felizes, não? Queremos ser felizes, queremos estar bem, queremos bem-estar, mas por vezes nós nos envolvemos em situações que podem nos levar a dor e sofrimento. Nós adotamos posturas, assumimos papéis que levam à dor e sofrimento. E se tornar vítima é um desses papéis. Mas para que a gente entenda, né, e traga aqui um embasamento, se a gente for buscar na psicologia, nós vamos ter na análise transacional um teórico chamado Karpman, que ele desenvolveu um triângulo dramático. É uma representação gráfica que vai nos mostrar papéis que nós podemos nos envolver, e estando em cada um desses papéis, nós iremos no caminho da dor, no caminho do sofrimento. O primeiro, né, vamos colocar todos aqui já, para que a gente vá ali observando. Um desses papéis é o papel do perseguidor. Qual é esse papel? Na vida real, nós vamos ter pessoas que serão responsáveis por o quê? Por prender ou descobrir os crimes de outrem, não teremos? Policiais, todos aqueles que trabalham com investigação de crimes, essas são pessoas que têm a responsabilidade, têm como trabalho, como função, identificar crimes, erros e ali então, né, conter bandidos, né, solucionar essas situações. Mas quando nós entramos no drama, quando nós entramos num papel disfuncional, nós podemos adotar a postura de um perseguidor, que é aquela pessoa que fica observando a ação dos outros. Então é extremamente atento, ou nós, né, nos tornamos extremamente atentos à postura do outro, a gente fica, né, de olho ali, para tentar descobrir o quê? Para tentar descobrir um erro, para tentar descobrir uma falha e apontar esse erro, apontar essa falha. Nós podemos ser perseguidores mais autoritários, tentando, né, impor ali o medo, mas nós podemos ser também perseguidores mais sutis, né, mais, digamos assim, sofisticados. Nossa, você percebeu ali aquela pessoa? Nossa, ela sempre chega atrasada. Então, tem várias formas. Um outro papel que a gente pode assumir, que é disfuncional e que vai levar a dor e sofrimento, é o papel de salvador. Na vida real, nós temos profissionais que são salvadores. Eles não vão perguntar se a pessoa precisa de ajuda ou não. Eles vão intervir, vão ajudar e vão fazer todo o possível, às vezes arriscando a própria vida. Nós estamos falando de médicos, nós estamos falando de bombeiro, né? Bombeiro não vai perguntar para a pessoa que está lá num prédio em chamas, você quer que eu te ajude? Não, ele vai
fazer ali aquele socorro. Mas quando na vida nós assumimos uma postura de fazer tudo pelo outro, sem querer que o outro peça ajuda, ou quando o outro tem condições, ele pode fazer, mas a gente vai lá e faz, porque melhor que a gente faça, né? Coitadinho do outro, né? Vamos lá fazer. Muitas vezes, nos sacrificando, nós vamos estar nesse papel disfuncional. E aí a gente para e pensa, mas isso não é uma coisa boa? Não. Porque Salvador, como algo disfuncional, é bem diferente do homem de bem. O homem de bem, ele vai, ele faz, ele ajuda o outro por um desejo e um interesse genuíno em ser útil, em minorar dor, em minorar sofrimento, em trazer conforto. E ele faz, né, conforto ao coração ali, consolo, e ele faz sem esperar nada em troca, sem ostentar, como um propósito de vida mesmo. O Salvador não. Ele faz muito, mas ele cria uma dívida para com o outro. E às vezes aquele que foi ajudado nem tem consciência, nem está pensando que está devendo. Mas no primeiro momento que o Salvador se decepcionar com essa pessoa, ele vai, o quê? Aquele que foi ajudado vai se encontrar com essa ira. Porque não era uma ação na renúncia e na abnegação. Era uma ação tentando gerar ali o quê? Uma condição de receber de volta, de ter uma retribuição. Porque os salvadores vão precisar que os outros precisem deles. E muitas vezes vão subornar, vão chantagear, enfim. E por fim a gente chega no papel da vítima. Nós vamos ter vítimas que são pessoas passando por realmente situações difíceis? Vamos. Uma pessoa que é perseguida pela sua etnia, que é perseguida pela sua religião, ou uma pessoa que foi ali atropelada, estava tentando atravessar a rua com cuidado e foi atropelada, ela é uma vítima. Mas aqui nós estamos falando de uma postura, de um comportamento diante da vida, em que a pessoa busca não se responsabilizar pelas suas ações. Não se responsabiliza pelas ações, não toma a atitude que é necessária e espera do outro que o outro venha fazer isso. Muitas vezes, o que a gente vai perceber aqui? Uma interdependência desses papéis. Um papel disfuncional, ele vai convidar o outro também a entrar num papel disfuncional. Então, se nós nos posicionarmos como vítimas, com certeza nós vamos atrair pessoas o quê? Para tentar nos ajudar ali, mas pode ser nesse papel de um salvador. E aqui a gente vai começar, então, a ter o quê? Dramas, né? E uma vítima também, ela vai pedir o quê? Vai pedir um perseguidor, alguém ali que vai perseguir. Então, quando a gente entra nessa disfuncionalidade, nós vamos nos envolver em situações bem difíceis e bem complicadas. Mas hoje a gente vai examinar com mais carinho, mais cuidado, essa forma de sofrer que é por meio do vitimismo. Como é que nós podemos aqui entender essa postura? É um padrão persistente de comportamento em que a pessoa não consegue perceber, ou nós, quando nós nos envolvemos nessa postura, nós não conseguimos perceber as nossas responsabilidades pelas ações. Nós vamos ali, muitas vezes, esperar que o outro faça alguma coisa, ou então nós vamos esperar o quê? Que o outro se torne ali o nosso aliado. Porque muitas vezes, quando a gente entra no processo de vitimismo, nós não queremos resolver o problema. Nós não queremos ajuda, a gente deseja o quê? Nós desejamos aliados para ficar ali alimentando. Então, muitas vezes, nós vamos fazer o quê? Com que os outros tomem as nossas dores. E nós vamos entrar ali num processo de não resolver os problemas. Teremos uma postura evitativa, uma postura passiva ali, diante de toda e qualquer situação que signifique um problema, além de não assumir a nossa responsabilidade. É sempre o quê? Está sempre fora de nós. Ou é Deus que esqueceu de nós, né? Ou é o universo que não colabora, ou é, né, nós não temos sorte, ou nós somos azarados, mas nunca atribuímos ali a nossa ação, a nossa conduta, a forma de se portar na vida. Muitas vezes vai envolver o quê? Lamúrias, reclamações, vai envolver uma série de lamentações, porque assim, o que é que vai acontecer? Nós vamos conseguir atrair a atenção das pessoas. Nós vamos conseguir atrair a atenção das pessoas de uma forma negativa. E muitas vezes nem é porque o outro quer prestar atenção, né? Muitas vezes é o quê?
Se a gente já começa ali reclamando, alguém pergunta, como foi o seu dia? Nossa, estou com uma dor de garganta, não sei, eu acho que vai piorar, e de repente eu vou precisar ir para o hospital, mas tudo acontece comigo, e aí nós nos embrenhamos ali naquela situação, e o outro fica paralisado, nos ouvindo, porque a pessoa está ali feliz de ouvir? Não, às vezes a pessoa é só educada. Mas nós vamos entendendo que isso está o quê? Nos dando aquela atenção que nós desejamos. E aí, o que a gente começa aqui a perceber no processo de vitimização? Nós vamos percebendo um egoísmo. Nós vamos percebendo aqui um egocentrismo. E uma outra característica bem interessante que está relacionada a uma falta de capacidade e de habilidade de autocrítica, de autoanálise. Por quê? Nós vamos, aqui recorrer a uma história. Nós podemos, recorrer primeiro à Bíblia, a gente vai ter ali, o caso em Gênesis, o caso dos irmãos Caim e Abel. Ali, ao fazer um sacrifício, oferecer um sacrifício a Deus, na verdade, fazer uma oferta a Deus, Caim pega daquilo que lhe sobra, dos frutos da terra. Então, ele vai lá e oferece. E a sua oferta não é recebida. Mas Abel vai ali, pega no seu rebanho, que ele tinha muito amor, muito zelo, muito cuidado, o melhor do seu rebanho para fazer essa oferta. O melhor. E a oferta de Abel, ela é recebida. Então, qual é a postura de Caim? Caim é tomado de raiva, de ira. Como assim? Abel ofereceu e foi recebido e ele não? A oferta dele foi recusada? Ele se torna, então, o que a gente pode chamar de uma vítima vingativa. Ele se vitimiza e ele, então, assassina Abel. Mas ele não para pensar nos seus atos. Ele não reflete. Qual foi a oferta que ele fez? Ele ofertou de algo que não era caro ao seu coração, de algo que lhe sobrava. E Abel? Abel ofereceu ali, sim, fazendo um certo sacrifício, daquilo que ele mais valorizava. Mas no processo de vitimização, nós não fazemos essa autocrítica, nós não fazemos uma autoanálise. Nós ficamos ali, como se fosse numa cegueira. E uma história muito conhecida também, geralmente ela é utilizada no meio organizacional, ela já foi contada aqui, mas para a gente observar essa característica no dia a dia e acontecendo. João começou a ficar muito insatisfeito no trabalho dele. João estava muito insatisfeito, João não estava se sentindo ali valorizado, tanto tempo de casa, tanto tempo ali trabalhando, entendia que ele tinha toda uma dedicação, enfim. E ele não foi promovido, e chegou um novato ali, e esse novato estava ali para ser promovido. Esse novato estava recebendo ali tarefas muito importantes, projetos importantes, enfim. E João estava ali muito chateado. E João começou a alimentar essa ideia. Foi alimentando essa ideia de que ele não era valorizado. E aí, nessas horas, a gente sempre encontra alguém que ajuda nas más ideias, enfim. E o João foi ficando envolvido nisso até que um dia ele resolveu, falou, vou falar com o meu chefe. Esse negócio não está certo, não, estou sendo muito injustiçado aqui. Ele consegue uma reunião com o chefe e ele começa, então, a falar, olha, estou aqui porque entendo que eu mereço uma promoção e os projetos, enfim, eu acho que tem que ser comigo, papapá. Aí o chefe fala, tá, a gente já vai continuar essa conversa, mas você pode me fazer um favor antes disso? Ele já fica milindre. Uma outra característica da vitimização é o milindre. Ele já fica milindrado. Gente, mas que absurdo, eu estou aqui. Meu momento, vim aqui falar das injustiças que eu estou sofrendo, da desvalorização, ele vem me pedir um favor, interrompe a conversa, é um absurdo. Então já vai ali, se auto-obsediando, que a gente tem esse potencial também. E aí o chefe fala, não, nós vamos ter uma reunião na semana que vem e eu quero servir fruta, Você podia ver se tem abacaxi na vendinha ali da esquina? Se for São Paulo, no Sul, eu vou falar na quitanda, Aqui, para nós mineiros, quitanda é outra coisa, Quitanda é pão de queijo. E aí ele vai, bravo, irritado, enfim, mas ele vai lá. Passa pouco tempo, ele volta e fala, não, tem abacaxi. Tem, e tem quantidade suficiente para a gente servir? Isso eu não perguntei, não. Tá, e o preço do abacaxi? Não, também não vi, não. Mas se não tiver abacaxi em quantidade suficiente, será que tem outras frutas assim, que a gente pode fazer, um mix, uma salada de frutas e oferecer? Não, também não vi isso, não.
Ele fala, então, só um minutinho que eu preciso muito resolver isso. Aí chama o coleguinha. Né? O coleguinha era o Juca. Chama o Juca e fala a mesma coisa. Semana que vem, estou pensando, reunião, mesma coisa. Pode ver? Claro, posso sim. Passa pouquíssimo tempo, o Juca volta. E o João lá esperando. Aí o Juca volta, e aí o Juca já começa a falar, olha, eu vi, tem abacaxi sim, o preço do abacaxi é esse, tem quantidade suficiente, mas se a gente quiser servir outras frutas também, para combinar, tem a maçã, o preço é esse, tem não sei o quê, laranja já vem descascada, papapá. Eu fiz mais ou menos um cálculo, a gente ia precisar de tanto, eu já deixei reservado. Aí, se você quiser, é só você me dar o ok, que eu volto lá e fecho o pedido. Aí ele, obrigada, Juca, depois a gente conversa então, que agora eu preciso falar com o João. E aí ele pergunta, João, então agora fica à vontade, pode, né, me dizer. E aí o João fala, não, deixa para lá, vou repensar aqui, deixa para lá. Porque ali naquele momento, o João é confrontado com o quê? Com a autocrítica e a autoanálise que ele não fez, mas projetou ali os seus erros, projetou ali a sua falta de iniciativa, o seu descompromisso no outro. É assim que quando nós estamos no papel de vítima, nós fazemos. Nós não assumimos erros, nós não assumimos responsabilidades, porque muitas vezes nós temos o quê? O medo de fracassar. E aqui, além de termos o egoísmo, nós vamos perceber que também está por trás o quê da postura de vítima? O orgulho em assumir que errou, o orgulho em perceber a parte que nos cabe. E assim a gente vai tentando, muitas vezes, conduzir a vida. Mas essa condução, ela fica muito atrapalhada, porque causa uma cegueira em nós. Nós deixamos de assumir as nossas responsabilidades. Isso vai gerar uma estagnação pessoal, porque se nós não erramos, se é o universo, se é o outro, se é aquela terceira pessoa, qual que é a possibilidade de que a gente tente fazer algo para mudar? Nenhuma possibilidade. Vai trazer também para o nosso coração rancores. Nós vamos começar a ficar rancorosos. Nós vamos começar a guardar mágoa. Nós vamos começar a guardar o quê? Ressentimento. Porque às vezes a gente vai fazer comparação. Nossa, mas a vida do outro é tão boa, minha vida está assim tão difícil. Nossa, mas o outro... Porque nós vamos entrando, então, nesse circuito. Nosso olhar vai ficando turvo. Nós só vamos vendo aquilo que nós queremos ver, que comprove o quê? A nossa situação de dor, de sofrimento, de desvalorização, de menos valor, de que nada dá certo, de que nada para nós vai funcionar. E a gente vai alimentando também a convicção de que os outros estão contra nós. As pessoas estão fazendo algo para nos prejudicar, ao mesmo tempo que a gente torna todos os nossos problemas maiores, grandiosos. Por quê? Quanto maior o problema, mais atenção a gente consegue extorquir, extrair das pessoas. E nós vamos nos envolver também numa falta de empatia. Por quê? Porque quando a gente se vitimiza, a gente não está muito interessado no outro. A gente até pergunta por educação. Como é que você está? Se a pessoa falar assim, nossa, estou bem, mas né, tantos desafios, né, filhos adolescentes em casa, mas você espera até chegar na fase da faculdade, porque aí você vai ver. Porque lá em casa, e aí, é empatia? Não, é só uma forma de começar uma conversa para que essa conversa tão logo volte e retorne o quê? Para nós, para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Se falar que está com dor de cabeça, então, a pessoa vai dizer que tem uma enxaqueca crônica, que agora ela está investigando e pesquisando um tumor. Então, assim, é sempre mais, é sempre muito. Né? E isso aqui, meus irmãos, o que a gente precisa entender também? É algo que é diferente de alguém que está num processo de sofrimento real. Né? Diferente daquela pessoa que, às vezes, né, passa uma situação muito difícil na vida, passa por uma perda. Né? E aí, o que é necessário nessas situações muito difíceis, nesses reveses? É necessário que a gente elabore a tristeza. É necessário ali de que a gente lide com esse sofrimento, com essa dor que a situação causou. Mas aos poucos a gente vai recuperando a nossa energia e o que a gente faz? A gente prossegue, a gente vai em frente.
No processo de vitimização ou no processo de vitimismo, não. Nós não desejamos sair dessa situação. E nós nos envolvemos cada vez mais e mais, até que a gente comece a enfrentar problemas no trabalho. O trabalho começa a ficar difícil. Nos nossos relacionamentos também começa a ficar difícil, porque às vezes as pessoas não conseguem mais lidar com a nossa postura. Aí a gente fala, nossa, fulano está diferente comigo, né? Será por que fulano está diferente comigo? Ah, isso daí foi Beltrano que falou mal de mim, certeza, porque... E a gente não olha para ver que muitas vezes antes a gente traiu a confiança do fulano. A gente foi maledicente, a gente falou mal da outra pessoa pelas costas. E aí a outra pessoa descobre e faz prece por nós, mas escolhe se afastar, porque não há verdade ali, né? Não há sinceridade. Mas o que a gente faz? Ah, nossa, já tentei tudo, mas o fulano, muito difícil. Mas será que é o fulano ou será que somos nós, né? Nós que começamos todo esse processo. Leonardo Machado é um psiquiatra espírita, e no livro Vida Saudável e Feliz, ele vai contar o caso de uma paciente dele. Né? E essa paciente, o que ela vai chegar ali no consultório levando? Ela vai chegar no consultório levando todo o sofrimento e toda a dor. O sofrimento dela começa na infância, por quê? Porque o pai preferia a irmã caçula. O pai gostava mais da irmã caçula, passava a mão na cabeça da caçula e exigia muito dela. Então, ela sempre sofreu muito em razão dessa preferência do pai pela irmã caçula. Mas depois que ela cresceu, ela se casou. E aí ela começou a sofrer muito nesse casamento, porque esse marido era muito difícil. Foram 12 anos que ela teve que tolerar ali, sabe? É difícil demais aquele marido que ela escolheu. Né? Então, muito difícil. E quando juntava, então, o pai e o marido, nossa, aquele era um poço de sofrimento. No trabalho também. No trabalho, todos os chefes a perseguiam. Aí ele pergunta, mas todos os seus chefes? Todos. Todos eles. Aí ele vai investigando, né, perguntando o que ele vai descobrir. Que ali existiam chefes, sim, que eram autoritários, que eram, né, perseguidores, ficavam ali tentando, né, ver o erro do outro, mas que muitos outros chefes pelos quais ela já tinha passado só corrigiam ela, chamavam atenção pelos erros que ela cometia. Pela falta de comprometimento, às vezes pela baixa qualidade no trabalho, pela pouca seriedade. Mas ela entendia que isso era perseguição. E nos amigos também não salvava ninguém. Né? Os amigos não salvavam ninguém porque esnobavam ela, não davam a devida atenção, ou tinha aqueles que também não prestavam. Então, o que a gente vai observando, né? Que é o que ele, né, passa a trabalhar com ela. Por quê? Ela passa a sofrer de uma das consequências do vitimismo, que é transtornos de saúde mental. Então, ela entra em quadro de depressão, em quadro de ansiedade. Mas por quê? Porque há uma alimentação de um ciclo de negatividade. E, ao mesmo tempo que, quando nós nos vitimizamos, nós entramos nesse ciclo de negatividade, e como nada depende de nós, nós somos, né, pobres vítimas do acaso, de tudo, de todos, o que é que vai acontecer? Nós tiramos de nós também a possibilidade de fazer algo para mudar a situação. E aí nós vamos, né, agravando cada vez mais a situação. E agora está na hora do nosso balanço. Será que nós temos nos comportado como vítimas? Quais são os temas das nossas conversas com os outros? Os temas das nossas conversas com os outros giram sobre o quê? Gira sobre doença, sofrimento, dor, crise. É disso que a gente fala? Alerta. Nossos pensamentos. Quando nós estamos sozinhos, né, lá com os nossos pensamentos, que a gente acha que está sozinho, né? Mas quando nós estamos lá com os nossos pensamentos, o que é que vem à nossa mente? Nossa, mas ninguém me valoriza. Nossa, mas ninguém me ajuda. Sou muito incompreendida, ninguém me compreende. Né? Nossa, esse mundo é muito difícil. O mundo está perdido. Deve estar chegando o fim do mundo mesmo. Então, vamos, né, olhar. E quais são as nossas atitudes? O que é que chama a nossa atenção? Quais são as notícias que a gente busca, os programas de TV que a gente, né, quer assistir? Na vida real, pelo que a gente se interessa? Às vezes a gente interessa ali pelo acidente, pelas mortes, enfim. O que é que vai chamando e trazendo ali o nosso olhar?
aqui dá para a gente fazer um bom balanço, porque vai nos dar algumas respostas se nós estamos indo por esse caminho. E é um caminho bom para que a gente interrompa o quanto antes. Porque embora a gente possa entender que existem ganhos, né, que a gente pensa, nossa, por que a pessoa se vitimiza? Ou melhor, por que nós, muitas vezes, nos vitimizamos? Por que a gente entra nesse ciclo? Todo comportamento que a gente não muda é porque tem um ganho. Mesmo um comportamento ruim, ele vai ter um ganho. A gente chama de ganho secundário, ou, para nós aqui, um falso ganho, um ganho irreal, ilusório. E com a vitimização, da mesma forma. Muitas vezes, nós usamos a vitimização para conseguir influenciar o comportamento das outras pessoas. Muitas vezes, a vitimização é uma forma de manipulação. Então, nós vamos ali nos colocando como as vítimas da situação, tudo tão difícil, tão complicado. De repente, né, das pessoas que ainda não nos conhecem em profundidade, o que eles vão entender? Nossa, como essa pessoa está sofrendo. Então, a gente às vezes vai conquistar o quê? A atenção, o carinho, o cuidado. A pessoa vai querer cuidar ali, né, durante um tempo, a simpatia. Mas tudo isso o quê? De pessoas que estão desavisadas, porque vai passando o tempo, vai ficando difícil conviver conosco quando nós estamos nessa situação, a não ser que seja outra pessoa que também esteja disfuncional, às vezes que está ali naquele papel de salvador, mas que em algum momento vai nos cobrar algo. Né? Um outro falso ganho também é que a gente desperta uma certa aura de admiração. Aí a gente fala, eita, não bastava o orgulho, o egoísmo, vem a vaidade aqui. Sim. Por quê? Quando a gente vai falando ali dos problemas, das dificuldades, né, às vezes nós vamos dando um tom tão interessante para a situação que o outro fica admirado. Nossa, como essa pessoa sofre. Como pode passar por isso tudo? E ali vem essa aura de admiração. A vaidade se faz presente. E, por fim, para evitar as suas responsabilidades pessoais, para evitar assumir ali a responsabilidade naquela situação que muitas vezes somos nós mesmos que causamos. Né? Então, a vitimização ela vai envolver a omissão de certos detalhes. A gente omite, sabe, aquela parte que a gente, né, fez mal para o outro, que a gente deixou de cumprir o combinado. Nós vamos omitindo ali alguns aspectos. Em casos mais graves, a gente pode começar a fazer o quê? A mentir. A mentir para ter essa atenção do outro, esse sentimento de piedade, tá? Esse sentimento de pena, dó. Então, isso vai ficando cada vez mais grave. E o que nós vamos percebendo, então, é que a vitimização ou vitimismo está na rota da dor. Na rota da dor, nos enclausurando e na contramão da nossa evolução. Por que a vitimização nos coloca nessa rota da dor? Porque é uma manifestação muito disfarçada de vícios que só nos fazem mal. Orgulho, vaidade, egoísmo. Né? Pode suscitar também, a gente pode ali deixar, né, para justificar essa nossa posição de vítima, o ciúme, falar mais alto, a inveja, falar mais alto, o milindre. E nós vamos alimentando cada vez mais e mais esses vícios, e isso vai nos levar direto para o sofrimento. Ou se nós fôssemos um barquinho a navegar no oceano, direto para um paredão de rochas, de dor, de muita dor. E quando nós observamos isso, o que nós precisamos, então, começar a olhar? Nós precisamos fazer algo, né, que o padre Fábio de Mello, em um de seus programas, ele traz. O que o padre Fábio de Mello ele vai trazer? Ele vai trazer que muitas vezes, né, mesmo quando nós passamos por situações que realmente são sofridas, situações que realmente são dolorosas, é necessário que a gente assuma a nossa responsabilidade ali naquela situação, mas que a gente não se entregue. Ele vai falar isso até para situações, né, às vezes de perdas que são muito dolorosas, enfim, mas para que a gente ali não vá entrando na postura da vítima. Porque quando nós fazemos isso, o que é que vai, né, ali naturalmente acontecendo conosco? No alimentar dessa ideia, né, dessa ideia até obsessiva que nós mesmos criamos, que a gente não merecia isso, que isso está acontecendo conosco, que, né, onde é que está o nosso valor, a valorização do outro por nós, enfim, porque que, né, ó céus, ó vida, nós vamos muitas vezes entrando em algo que ele vai chamar de diabólico.
Aí a gente fala, gente, mas aqui na casa espírita, né, nós vamos falar de diabólico, né? A gente não acredita em diabo, né? Mas é porque aqui ele vai trazer também o significado. Ele vai falar que diabólico vem de diabolos, no grego, que significa tudo aquilo que quebra, tudo aquilo que separa. Então, não é no sentido de uma entidade que o Padre Fábio de Mello está falando. Ele está falando que é algo diabólico no sentido que vai quebrar a nossa capacidade de reagir à situação. Que ao invés de nós arregaçarmos as mangas, buscarmos passar por aquela situação, nós vamos nos entregando e isso vai nos separando inclusive de Deus, nessa postura de lamentação, de não reconhecermos o que nós podemos fazer e de nós não seguirmos adiante. E ele traz também, né, que a gente começa a ficar muito cruel com a gente quando nós vamos perpetuando essa posição. Que nós entramos, além da negatividade, nesse ciclo de crueldade. E a gente deve, então, começar a olhar cada situação que a gente se vê como vítima e observar ali sobre os nossos atos. Quais foram os nossos atos? Mas, às vezes, falta coragem de olhar para o jeito que a gente tem feito as coisas. A gente fica medroso, a gente não tem coragem de olhar para a forma como nós temos feito, como a gente tem agido, como a gente tem seguido ou não os nossos compromissos. E, às vezes, a gente está em desarmonia, a gente foi, né, quebrando isso dentro de nós. Nós fomos entrando numa desarmonia que agora a gente nem consegue o quê? Reconhecer os nossos erros, reconhecer ali a parte que nos cabe. E para curar o nosso comportamento, a gente precisa mudar o nosso jeito de ser, percebendo a beleza que existe na vida. E escolhendo, olha que lindo ele fala, escolhendo sair do esconderijo do vitimismo. Porque quando nós vamos para o vitimismo, nós estamos nos escondendo daquilo que nós precisamos trabalhar, daquilo que nós precisamos mudar em nós. E é aqui o nosso ponto de encontro com a doutrina espírita. Quando nós olhamos para a doutrina espírita, no livro Céu e Inferno, Kardec vai deixar muito claro para nós o quê? Ele vai deixar muito claro que nós somos os artífices do nosso destino. Nós somos os responsáveis pelo que nos acontece. Nós. Há uma parte que nos cabe e é necessário que a gente tome. Se a gente vai, né, olhando ali uma outra obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós vamos ver que o destino do ser, de cada um de nós, nada mais é do que o desenvolvimento da longa série de causas e efeitos gerados pelos nossos atos. Então, nós vamos encontrando aqui o que, meus irmãos? A nossa responsabilidade. Porque não há nada mais belo do que o entendimento de uma lei de causa e efeito. Nada que nos acontece vem ao acaso, ou porque o outro fez. Tudo o que nos acontece tem para nós uma utilidade. Quando a gente vê a beleza da justiça divina, a beleza da bênção, da reencarnação, e vamos nos lembrando que cada existência, ela é o quê? Conectada, ligada à outra. Então, há uma conexão, há ali um encadeamento. Nós vamos entender que cada situação que nós passamos, ela tem uma utilidade para nós. Ela tem um aprendizado, ela tem ali para nós o quê? Uma lição. Ela guarda algo para que a gente saia desse esconderijo de se perceber como uma vítima e vá ali aprender, recolher aquela lição que a existência está nos presenteando, que aquele sofrimento, aquela dor tem para nós. E mesmo que não tenha nada relacionado a existências anteriores, muitas vezes, como o 5º capítulo do Evangelho vai nos trazer, o que está causando dor e sofrimento é o nosso comportamento atual. São as escolhas, as decisões que nós temos tomado no presente momento. Mas, se nós observarmos, né, Jesus, quando Mateus coloca lá no 7º capítulo, Kardec vai colocar para nós o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 25, Pedi e obtereis, o que nós vamos entender? Que ninguém está sozinho, ninguém está abandonado, que ninguém é vítima de ninguém, que muitas vezes o algoz de nós
né? O nosso algoz somos nós mesmos. Mas se nós somos os nossos algozes, o que é que vai acontecer? Nós também somos os nossos libertadores. Porque ninguém salva ninguém, nós podemos nos salvar. A partir do momento que a gente segue o que Jesus nos traz. Nós podemos pedir e com certeza nós vamos receber. Nós podemos buscar e com certeza nós acharemos. Nós podemos bater as portas da espiritualidade benfeitora, as portas do amor divino e com certeza essas portas se abrirão para nós. Mas isso não significa que seja sem esforço, que seja sem vontade. Porque se nós lembrarmos as curas de Jesus, o que é que ele falava? Tua fé te salvou. Então, há a nossa ação. Ou então ele dizia, vá e não peques mais, ou não tornes a pecar. Nos trazendo claramente a nossa responsabilidade. Responsabilidade por cada situação, responsabilidade pela dor, mas também responsabilidade pela cura, responsabilidade pelo sofrimento, mas responsabilidade pela nossa libertação. Nós podemos nos libertar, nada nos impede. Mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos tomar a nossa cruz. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus já vai trazer essa clareza. E o que é, meus irmãos, tomar a nossa cruz? Tomar a nossa cruz é olhar para os nossos deveres, é olhar para as nossas responsabilidades e executar da melhor maneira possível, trabalhando, orando, confiando e contando com o apoio da espiritualidade benfeitora. É assim. Os outros podem temporariamente ajudar a carregar a nossa cruz, assim como o romano pediu ao sirineu que ajudasse ali a Jesus. Nós podemos obter ajuda, mas jamais nós podemos colocar a nossa cruz nas costas do outro. E da mesma forma, se nós queremos muito ajudar alguém, nós não podemos carregar a cruz do outro. Porque se trata ali de um problema de vitimismo, nós convivemos, porque às vezes nós nos vitimizamos e podemos conviver com pessoas que se vitimizam também. Nós vamos ter empatia, sim, mas empatia sob medida. Porque seria falta de caridade nossa fechar os olhos para o comportamento doentio do outro, para o comportamento que vai levar o outro à dor. Isso seria o contrário do que Jesus nos ensina. Então nós vamos ter empatia, nós vamos acolher, mas nós vamos conversar com o outro. Nós vamos chamar o outro à sua responsabilidade. A gente vai ali dar uma ajudinha a carregar a cruz, mas é necessário que essa pessoa tome a sua cruz. Porque também no Evangelho de Lucas há uma parábola que vai dizer isso. Em algum momento nós teremos o quê? Que dar contas da nossa administração. Como nós administramos, então, a nossa existência? E aqui está em nossas mãos essa libertação. Nós podemos nos libertar. A partir do momento que começamos a nos aplicar, então, a esse processo de autocrítica, de autoanálise. Em cada situação, qual é a parte que nos cabe? Ao mesmo tempo que nós vamos ali reconhecendo também que nós não estamos sozinhos. Que nós podemos pedir, que nós podemos buscar, que nós podemos bater. Solicitar, rogar ali o apoio da espiritualidade benfeitora. Tomar a nossa cruz. Ver ali o que nós precisamos mudar. O que é nosso. Que não dá para tentar colocar na porta do outro. Então, vamos tomar ali essa responsabilidade. E a partir disso, meus irmãos, com boa vontade, com fé, com esperança, com trabalho, com esforço, nada vai nos segurar. Nós seremos capazes, então, de avançar, nos libertando. E, por fim, rendendo graças. A gratidão é uma ótima forma de nós sairmos desse processo de vitimização. Quando nós vamos agradecendo por tudo que nos acontece, nós vamos tendo, então, o quê? Nós vamos tendo essa possibilidade de nos libertar dessas situações difíceis, complexas. E aí nós lembramos, dessa passagem que está na carta aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Em tudo. No tropeção, na queda, em tudo vamos dar graças. E para finalizar, nós vamos lembrar de duas lindas histórias de superação. Uma que não se encontra no meio espírita, Helen Keller. Ela nasce e aos 18 meses,
O diagnóstico hoje talvez seria de meningite, né? Mas naquela época não tinha como diagnosticar, né? Que ela é do século passado. O que acontece com a Helen Keller? Aos 18 meses ela fica surda e ela fica também cega. Então não tinha como aprender nada, enfim, até que aos 7 anos a mãe a leva para uma escola ali para buscar ajuda de outros surdos, e ela começa então a aprender com a pessoa ali que vai orientando Anne Sullivan, que vai orientando ela, colocando os objetos na mão para que ela possa, vai desenhando na mão dela, e ela persiste, mas não sem dor, porque chega um dia que, assim como todos nós, né, espírito encarnado aqui na Terra, tem as suas dificuldades. E ela não estava conseguindo entender o que era uma caneca, ela não conseguia ali, né, fazer os gestos. E aí o que ela faz? Ela lança essa caneca na parede. Mas ela desiste? Não, ela volta. Ela se torna escritora, ela faz uma faculdade de filosofia, ela viaja em 25 países dando palestras, se torna uma ativista do direito, né, das mulheres ao voto, das pessoas que possuem ali deficiência, vai conseguindo que em vários países se fundem associações para cuidar e dar assistência a essas pessoas. Ela tinha tudo para ficar imóvel, passiva diante da dificuldade. Mas ela teve alguém que a ajudou. E ela então resolveu tomar a cruz que era dela, e ela seguiu. E o outro grande exemplo conhecido e que fala alto aos nossos corações, Chico Xavier, né? Nosso querido Chico já recebeu espetada de garfo na infância, já lambeu feridas. Tudo que ele fazia sem receber nada, ele era o quê? Criticado, caluniado, odiado, atacado. E isso não fez com que essas perseguições o parassem ou que ele se vitimizasse. Ele usava tudo isso ali como combustível, dando graças, orando e buscando a ajuda da espiritualidade. Cada um de nós tem essa ajuda. Que a gente possa então recorrer a ela, dando graças, tomando a nossa cruz, fazendo a nossa parte e nos libertando de tudo aquilo que ainda em nós gera dor e sofrimento. Que Jesus nos abençoe. João, mais uma vez, muito obrigado. Que Jesus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Convidamos os médios passistas para se dirigirem à sala do passe, para o trabalho preparatório. E nós iremos aos recados da semana. Meus irmãos, nós reforçamos o tratamento espiritual que acontece em nossa casa às terças-feiras, a partir das 19 horas. Então, nós temos o estudo, né, a evangelioterapia, um estudo do Evangelho, e na sequência nós temos também o passe. Então, é uma oportunidade para nós também virmos à nossa casa, refletirmos sobre os ensinamentos do Evangelho e promovermos essa transformação, assim como a Joelma nos disse, olhando aí, né, para aquilo que nós temos que corrigir dos nossos vícios e que por muitas vezes nos leva a essa vitimização e nos causa dor. Então nós reforçamos às 19 horas e na sequência nós temos o passe. Um outro convite também é para os estudos oferecidos pela nossa casa, que acontecem toda quinta-feira, a partir das 17 horas, com a obra do Céu e Inferno, às 18 horas o curso aprofundado da doutrina espírita, e às 19 horas o livro dos médios. Então nós deixamos aqui o convite a todos aqueles que têm disponibilidade para participar conosco dos estudos oferecidos pela casa. Agradecidos então por essa oportunidade, nós encerramos a nossa reunião da noite de hoje. Desejamos a todos uma excelente semana, um excelente retorno aos seus lares. E eu convido a Fabiana para a prece final e a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Que essa paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações.
E nesse instante vamos fechar os nossos olhos, inspirar, pensar no Cristo Jesus, nos seus ensinamentos, nessa verdade que nos liberta de nós mesmos, do nosso egoísmo, dos nossos preconceitos e ódios, do orgulho, da vaidade, buscando dentro de nós essa felicidade de sermos humildes, mansos, piedosos. Senhor Jesus, que nesse instante o Senhor nos envolva nas tuas vibrações de amor, que possa nos levar sempre por esse caminho de luz, pelo crescimento espiritual. E nesse momento lhe rogamos, Mestre, pela magnetização das águas, as que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares, que se transformem no bálsamo salutar, na medicação capaz de retirar as dores do corpo e da alma. Prepara-nos, Mestre, para o tratamento do passe, e para aqueles que estão em suas casas, o passe à distância, que possamos receber essa transfusão de amor, energias balsamizantes. E encerrando esta noite, oremos todos juntos a oração que Jesus nos ensinou, dedicando a todos os nossos irmãos que nesse instante sofrem. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz e que Jesus nos acompanhe. Assim seja. Lembramos que a fila do passe obedecem às cadeiras da frente, aqueles que tiverem prioridade estabelecida